Para compreendermos as 5 categorias da geografia, que são lugar, território, paisagem, região e espaço geográfico, nós precisamos compreender outros conceitos que estão diretamente relacionados. Por exemplo, para compreendermos melhor o conceito de território, é fundamental que entendamos o conceito de territorialidade. Para isso, nós vamos fazer um resumo de um artigo do professor Marco Aurélio Sacquet, que tem por tema abordagens e concepções de território e territorialidade. O professor Marco Aurélio Sacquet, ele fez graduação, mestrado e doutorado aqui no Brasil, pós-doutorado na Itália, e hoje ele atua como professor do curso de graduação de Geografia na Universidade do Oeste, no Paraná, e do curso de pós-doutorado em Geografia na Unicentro, também no Paraná. Dentre os temas que ele vem estudando, um deles é o conceito de território e territorialidade. E neste artigo ele faz assim um apanhado nas obras do Manuel Corrêa de Andrade, tipo um resumo das suas obras sobre este tema, sobre como Manuel Corrêa de Andrade abordava esses temas. Neste artigo, ele faz também, além de abordar o conceito de território e territorialidade, ele vem também trazendo uma epistemologia da geografia, ele vem contando um pouco da história da geografia. Uma vez que o Manuel Corrêa, ele foi influenciado pela escola francesa, que tinha como seu precursor o Vidal de la Blache, então nós precisamos voltar um pouquinho para entender e lembrar quem foi o Vidal de la Blache, né? Aí a gente lembra do determinismo e do possibilismo, onde surgiu o determinismo a partir de uma escola alemã, do Friedrich Ratzel, e onde ele considerava que a natureza é que determinava todas as ações do homem, ou seja, o homem era refém da natureza. Aí surgiu a escola francesa justamente contrapondo essa ideia, e aí o Vidal de la Blache já traz o homem atuando sobre a natureza. Ele já via o homem não como refém da natureza, mas o homem atuando sobre os efeitos ou sobre a natureza. É por isso que ele volta um pouquinho. E também o Manuel Corrêa de Andrade, ele começou, as suas obras foram escritas já desde o início das suas obras, a geografia que predominava no Brasil não era exatamente a geografia crítica, ainda predominava a ideia daquela geografia clássica, mais voltada para o determinismo, né? E aí o Manuel Corrêa de Andrade, ele já foi bastante inovador nesse sentido, porque ele já apontava para essa ação do homem sobre a natureza, ou seja, o conceito que o Manuel Corrêa mais discute em suas obras é o conceito de espaço geográfico e região. Daí ele vem, quando fala de região, ele não se refere àquela região exatamente constituída por uma região de similaridades geográficas, ou seja, não era só as coisas naturais em comum que determinavam a região geográfica, mas também outros aspectos, dentre eles os culturais, ou seja, a ação do homem, como era investido essa ação em determinada região para que ela tivesse tal característica. E nesse sentido, uma obra do Manuel Corrêa de Andrade que teve grande repercussão foi A Terra e o Homem do Nordeste, onde ele vem abordar justamente a questão da região Nordeste, que por muito tempo foi tratada de forma mais voltada para o determinismo geográfico, onde a seca é que determinava, no caso, o subdesenvolvimento do Nordeste, ou seja, menos desenvolvido do que as outras regiões, ou a região sul e sudeste. Então, aí o Manuel Corrêa ele já vai apontar outros fatores que determinavam isso, e não meramente
o fator da seca, o fenômeno da seca, como era tratado naquele momento. E aí ele vem tratando nas suas obras nesse sentido e foi um grande referencial, um impulso muito grande dentro da geografia para chegar ao que a geografia que temos hoje no Brasil. Daí o Saquet, ele faz todo um relato de diversas obras do Manuel Correia de Andrade e aí no final ele conclui que o Manuel Correia, apesar dele não ter do conceito de território e territorialidade não serem assim conceitos fundamentais para o Manuel Correia de Andrade, ele tratou já desse conceito nas suas obras, mas o conceito que mais os conceitos que ele mais se dedicou assim em apresentar foi o conceito de espaço geográfico e região. E no final, o Saquet conclui que, apesar de o Manuel Correia não ter abordado muito sobre o conceito de território, ele já traz uma abordagem bem inovadora desse conceito e o fato de não ter acontecido essa abordagem do conceito de território não foi porque ele considerasse inferior aos outros conceitos, mas porque devido à época, o momento em que estava acontecendo essa abordagem geográfica no Brasil, não era o conceito de território exatamente que estava em pauta. Mas o Manuel Correia de Andrade, ele foi contribuiu bastante nesse sentido, na inovação da geografia, na efetivação de uma geografia crítica, e já relatou, já trouxe relatos, já trouxe estudos junto com outros estudiosos, autores da linha marxista, como o Yves Lacoste, o David Harvey. Então, ele contribuiu de certa forma e é por isso que hoje ele continua sendo esse ícone da geografia. E o resumo da obra é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado.